Olá pessoal, muito boa tarde. Acredito que você chegou até aqui devido ao tema, ao título desse vídeo de hoje. Deu ruim lá no Guamá. Mas eu quero esclarecer para vocês o que é que deu ruim lá no Guamá. Hoje, 28 de fevereiro, nós vamos entrar num feriado, num recesso de feriado, com uma notícia espetacular para os membros da Igreja do Guamá, a Catedral da Família. Então, no dia 11 de fevereiro, a liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil entrou com um pedido de liminar de urgência para que o pastor Lorival e os membros da Igreja do Guamá deixassem aquele local, porque a igreja alega ter a propriedade daquele local, então ela não queria que o pastor Lorival e os membros estivessem ali. Então era para esvaziar o local, era para entregar a igreja, né, para a sede nacional. Só que hoje, essa foi uma decisão, né, lembrando, foi uma decisão monocrática de uma juíza do estado do Pará. Mas, obviamente, né, os advogados do pastor Lorival iam entrar com pedido para derrubar essa liminar. E hoje, né, a excelentíssima senhora Luana de Nazaré, que é desembargadora, né, ela deu, né, hoje um agravo de instrumento, que eu vou deixar no finalzinho para vocês, tá? O documento, vou deixar o print aí para vocês verem. Mas antes, eu quero comentar algo aqui. Hoje eu conversei com o Dr. Tiago, mas antes eu havia conversado com o pastor Lorival, né, que, para vocês entenderem o que é um homem de Deus, ele não estava nada interessado em divulgar a vitória que ele teve hoje nos tribunais. Até porque ele entende que esse é um mover de Deus e não uma briga humana, uma guerra natural. Mas eu conversei com ele dizendo assim: olha, pastor, no dia 11 de fevereiro, eles tiveram uma vitória, entre aspas, na justiça, e eles espalharam uma carta amedrontando os pastores que estavam dispostos a tomar a mesma decisão que o senhor. E muitos pastores, depois de receber essa carta, eles amedrontaram e recuaram. Agora o senhor, trazendo uma posição de vitória, o ânimo a esses pastores que querem sair vai voltar. E eu quero ler com vocês essa carta que foi distribuída para os pastores no dia 11 de fevereiro. Diz assim: importante, paz seja convosco. Segue cópia da importante decisão judicial em favor da nossa igreja para conhecimento referente Pará, Igreja do Guamá. Concedida liminar em favor da Igreja do Evangelho Quadrangular pela Justiça do Estado do Pará. 1. Anulação da Assembleia de Desligamento da Igreja Brasileira. 2. Proibição de desfazer dos bens móveis e imóveis pertencentes à IEQ brasileira. 3. Reintegração de posse em favor da IEQ brasileira. Fruto de eficiência dos nossos advogados, com louvor ao Dr. Daniel, advogado do CND, que encabeçou a ação. E no final da carta diz assim: parabéns, Dr. Daniel e equipe, pela competência e eficácia. Então essa carta circulou entre os pastores e muitos pastores desanimaram, né? Inclusive, a notícia é: pastor Lorival deu ruim lá no Gamar, ele se lascou todo, ele vai ter que devolver a igreja. Ô, gente, não funciona assim. Quem tem a posse do imóvel? Pastor Lorival e os membros do Gamar. Há quantos anos? 40 anos. 40 anos, a posse está com eles. Então hoje, né, a doutora Luana, ela deu esse agravo de instrumento, que eu quero ler para vocês, tá? Vou ler, vou deixar no final aqui a cópia. Diz assim: decisão, né, da desembargadora Luana de Nazaré. Trata-se do agravo de instrumento interposto por Lorival Matos Pereira contra a decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Civil Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da ação juizada pela Igreja do Evangelho Quadrangular concedeu tutela provisória de urgência, determinando a imediata suspensão dos efeitos da Assembleia Geral realizada 22 de 1 de 2025, ficando o agravante proibido de alienar, dispor, utilizar dos bens imóveis e financeiros pertencentes à instituição requerente, bem como de realizar qualquer alteração documental relativa a esses bens junto a cartórios, órgãos competentes, sob pena de multa diária. Além disso, determinou-se a expedição de mandato de reintegração de posse em favor da Igreja do Evangelho Quadrangular na administração e controle dos bens móveis e imóveis em disputa. Em suas razões recursais, o agravante sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, argumentando que não figura na relação jurídica material como proprietário ou possuidor dos bens objeto da lide, atuando apenas como representante da comunidade religiosa local. Assim, defende que a ação deveria ter sido ajuizada contra a própria entidade local e sua diretoria, e não contra ele. A título pessoal, razão pela qual pugna pela sua exclusão do polo passivo da demanda. Acrescenta que a decisão recorrida foi proferida baseada em alegações inverídicas da parte agravada, uma vez que não há conflito entre sua atuação e a Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil, mas sim uma deliberação legítima dos membros da Igreja Local do Guamá, que por votação unânime optou por se desvincular da instituição nacional e vincular-se diretamente à International Church of Foursquare Gospel.
Diante disso, alega que a decisão requerida desconsiderou a autonomia da comunidade religiosa local, que, com base nos princípios da liberdade religiosa e da liberdade de associação, deliberou pela desvinculação e preservação da doutrina original do Evangelho Quadrangular, em conformidade com o próprio Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil. Além disso, aduz que os bens móveis e imóveis evoluídos na lide foram adquiridos exclusivamente com recursos oriundos da membresia local, sem qualquer participação da estrutura nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, razão pela qual não poderia haver reivindicação de propriedade por parte da instituição nacional. Por fim, afirma que a decisão recorrida impõe devidamente ingerência do Poder Judiciário na organização interna de uma entidade religiosa, violando princípios constitucionais. Ao final, pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, e no mérito do recurso que seja o presente agravo de instrumento integralmente provido. É o relatório, então ela vai decidir, ela decido, preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo a análise do pedido liminar. Nos termos do artigo 1019-I do CPC, para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que o agravante demonstre de forma clara a probabilidade do direito invocado, fumus boni iuris, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, periculum in mora. Pois bem, no caso concreto, verifique que o agravante conseguiu demonstrar, ou seja, pastor Lorival conseguiu demonstrar em análise perfunctória a probabilidade do direito invocado, uma vez que a documentação anexada aos autos, especialmente a ata notarial, lembra que eu falo para vocês da ata notarial da Assembleia Geral? Então, ela vai dizer aqui, ó, a documentação foi anexada aos autos, especialmente a ata notarial da Assembleia Geral, sugere que a deliberação tomada pela igreja local possui contornos que demandam uma análise mais profunda quanto à natureza jurídica, se seria mera desvinculação ou efetiva cisão, com as consequentes implicações patrimoniais previstas no Estatuto da instituição. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, contudo, eu entendo que há uma necessidade de proteger o patrimônio até a solução definitiva da lide. Razão pela qual entendo plausível a manutenção da decisão na parte em que determina o requerido, ora agravante, a proibição de alienar, dispor ou utilizar dos bens imóveis financeiros pertencentes à instituição agravada, bem como de proceder qualquer alteração documental nos imóveis, móveis, junto a cartórios e órgãos competentes. Não é isso. O pastor Lorival não está querendo vender, muito pelo contrário, bateu uma laje sábado retrasado no imóvel, não quer vender, não quer comercializar, só quer ter o direito de reunir ali com os irmãos como Igreja do Evangelho Quadrangular Internacional. É isso, gente. Por outro lado, entendo que não há no momento elementos suficientes para justificar a reintegração de posse imediata. Ou seja, não tem elemento para entregar essa igreja para Quadrangular Brasil. Dos bens, móveis, imóveis e parte agravada, pois não há demonstração clara de que a posse atual esteja sendo exercida de forma abusiva, ou que haja risco efetivo ao dano irreparável. Pulou aqui, só um minutinho. Além disso, a controvérsia sobre a natureza da cisão e a destinação dos bens ainda não foi objeto de análise aprofundada, o que recomenda a manutenção do estado atual até que se obtenha maior grau de certeza sobre os fatos e normas implicáveis. Isso posto concedo parcialmente o efeito suspensivo do agravo de instrumento. Então ela suspendeu aí a liminar, apenas para suspender a decisão recorrida na parte em que determinou a reintegração de posse ao agravado, cuja necessidade não restou suficientemente demonstrada, mantendo-se a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral, como proibição de alienação, disposição ou alteração documental dos bens até o julgamento final da lide. Comunique que ao juízo ordem o teor do presente decisão, conforme previsto no artigo 1019, inciso I, do CPC. Cumpra-se o disposto do artigo 1019, intimando-se a parte agravada para contra-razões no prazo final. Então, foi dado esse agravo de instrumento hoje pela desembargadora, e é o que eu falo para vocês, pessoal. A posse do imóvel ela tem que ser discutida na justiça. Por quê? Vocês construíram, vocês confiaram em um CNPJ, por quê? Vocês acreditaram na idoneidade, vocês acreditaram no cuidado. E agora, vocês aí sendo chamados pelo presidente de burros, ladrões, idiotas, imbecis, você aí que corre o risco de a qualquer momento ser tirado aí para ser colocado alguém da natureza dele lá dentro da sua igreja. Você que está aí, meu irmão, e sofre com essas questões financeiras e políticas. Então, o que acontece? Você é livre, meu irmão. Você deu a sua vida ali. O que você tem que fazer? Interdito proibitório. Advogado entra na justiça com pedido de interdito proibitório. Entra com a liminar de urgência, pedido de liminar de urgência, mostrando para o juiz que eles invadem igrejas, eles arrombam cadeado, eles tiram a gente de lá e até agride pastor. Mostra o vídeo, coloca o vídeo no processo. Prende ele. Prende ele. Tá preso, polícia. Você tá preso. Não vai fazer esse agora comigo, não. Prende ele. Peraí, moço, só segurei na grade. O senhor tá preso, viu? Não, dá licença aqui.
Eu não fiz nada. Prende. Prende ele. Ninguém entra, não, hein? Não vai ter muito preso. Ninguém tá te agredindo. Nós já temos vitórias aí em Belém, temos vitórias em Uberlândia, temos vitória em Montes Claros, já temos vitórias em outros lugares. Então não fica com medo. Se está sentindo que está sendo escravizado aí, que tem uma política de ordem, de desmando aí dentro, né? Não é isso que Deus escolheu para vocês. Sem falar nos abusos políticos, é obrigado. Ano que vem tem política, você vai ser obrigado. Ficou aí, vai ter que ser obrigado a votar nos políticos deles. Então, olha, parabéns, Igreja do Guamá. Deu ruim aí no Guamá, mas não foi para vocês, não. Deu ruim para a Igreja do Brasil, porque vibraram aí dia 11 de fevereiro, só que durou apenas 17 dias, né? Já caiu essa liminar, e agora é na justiça, vai demorar anos isso, né? Vai discutir a propriedade agora, a posse desse imóvel na justiça, por quê? Os irmãos que construíram, como é que tira esse povo daí? E para finalizar, essa é a prova de que vocês não estão preocupados com almas, vocês estão preocupados com o terreno. Ou seja, esvazia esse lugar aí porque é nosso, independente se vai ficar gente aí ou não. Sinal de que o anticristo está próximo e de repente pode sair daí de dentro, né? Porque enquanto o povo de Deus quer morada no céu, vocês estão procurando propriedade na terra. Vou falar para o pastor Lorival deixar uma cópia da igreja para vocês, porque quando Jesus voltar, fica com o terreno, porque a igreja gloriosa vai subir. Abraço, Deus abençoe.